que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente, e abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. O Cristo Jesus começa dizendo que as igrejas não cometam o mesmo erro. O mesmo erro significa que, como ele diz, que as pessoas chamaram ele de louco, e que agora a gente não volte a cometer esse erro de chamar ele de louco, dizer que ele é maluco, que ele não sabe o que está falando. Sabe muito bem, ele não é louco. Então, e que as igrejas têm estado agonizantes. O estado de agonizante é alguém que está morrendo, né? Não está com a vitalidade toda. E diz ainda cristalizadas em rituais e dogmas. Cristalizada. A palavra cristalizada quer dizer, o cristal é um mineral que ele não cresce. Ele fica sempre do mesmo jeito. O crescimento é muito lento, né? Não dá para perceber humanamente. Então é um cristal. Então as igrejas estão cristalizadas, mobilizadas naquilo que fazem, rituais e dogmas. Tudo é desse jeito, não muda mais. E ele ainda diz, e seus sacerdotes e pastores. Sacerdotes são grupos, pessoas, né, dedicadas ao culto da religião. Então tem grupos que usam sacerdotes e grupos que são pastores, aqueles que dirigem esses cultos. Diz que não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais. Então, o povo tem necessidade espiritual e que estes estão em conflito. Aliás, que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Porque a necessidade espiritual não é um cristal que está imóvel, parado. Ele está crescendo, buscando novas coisas, saber. Ele diz que os dogmas, os rituais, né, que os pastores e sacerdotes estão respondendo, não consegue acompanhar essa contínua evolução dos ardentes. Aí ele tem buscadores da verdade. O que é um buscador da verdade? São pessoas que estão em busca, querendo saber mais e mais e mais. São os buscadores da verdade. Tem gente que não busca nada, né? Deixa acontecer para ver o que acontece e tal, e vai acontecendo. Mas é que quem está em busca tem o que encontrar, tem o que buscar, tem que questionar para saber. Como consequência, ou seja, o que acontece em seguida, as causas disso, é que as igrejas estão se esvaziando. Você pode talvez comprovar isso ou não na sua paróquia, onde você frequenta. Então as igrejas estão esvaziando, embora muitas novas estão crescendo, surgindo, mas ele diz que as igrejas, não disse qual igreja, mas está uma palavra no plural, né? Igreja e minúsculo, não é a igreja. As igrejas estão se esvaziando. E aqui aparece uma frase em negrito que diz: se quiserem durar, se as igrejas, né, quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças.
deixar de lado suas diferenças. Então, cada igreja tem é diferente uma das outras, e realmente são. Mas tem que deixar de lado essas diferenças e ter humildade para aceitar. Ter humildade é quando você aceita que do outro lado alguém tem coisas também que você pode aprender, pode viver, vivenciar. Então você se torna humilde para aceitar. Humildade para aceitar que a inspiração não vem à terra. A inspiração é algo que é dado por Deus para todas. Então essa inspiração não vem à terra, planeta Terra, necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Então, do jeito que elas querem aceitar, Cristo diz que não vem necessariamente dessa maneira. Eu vou ter que aceitar, porque deve vir do jeito que eu gosto. Então, ele continua no negrito dizendo, devem lembrar que eu, o Cristo, claro, ele que está falando, não era aceitável para os judeus. Então, de fato, Cristo, na sua época, chegou e era esse presente do Pai e não foi aceito. Deu de frente com a maneira como a religião judaica estava pregando um Deus, né, que não dava para aceitar, vingativo, etc. Né? E ele diz ainda, agora finalizou, o negrito diz, as igrejas, né, de novo plural das igrejas, né, devem manter suas mentes e corações abertos. Duas palavras, mente e coração. Né? A mente não é o cérebro, né? A mente é algo além do cérebro, né? Mas tem mente e tem o coração. O coração, né, o efeito daquilo que está, onde estão, digamos assim, os sentimentos que fazem as pessoas se movimentar, funcionar. Corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam com a mais alta verdade. Olha que importante essa frase, onde ele diz intuitivamente. Sintam, né? Aberto para receber aquilo que intuitivamente. A intuição é um dom de Deus, ou seja, é algo que passa por, não está escrito nos livros, nos documentos, mas ela penetra na sua mente e diz que algo é verdade ou não verdade. É a primeira verdade que todo ser humano recebe, essa intuição. Quanto mais a gente desenvolver essa capacidade de ser intuitivo, a gente vai perceber que quando acontece alguma coisa, a primeira verdade está lá. Então, assim, é para receber aquilo que intuitivamente sinto que com a mais alta verdade. Não, isso é verdade realmente. Então a mesma coisa você pode ver a intuição que você tem para receber as cartas de Cristo, né? Ela já vai no primeiro ponto dizendo, é verdade, mas depois você raciocina, vai dizendo, mas foi, não foi, quem escreveu, quem não escreveu, tal. E aí a dúvida começa no raciocínio, querer fazer você duvidar. Bom, sintam como a mais alta verdade. A palavra alta verdade está em letra maiúsculas. Alta verdade, ou seja, alguém que fala realmente do alto, né? Não pode ser mentira isso aqui. Então você sente isso por intuição. E em vez daquelas a que se agarram atualmente, não, mas em vez daquela você se agarra numa razão que porque o papo, sei lá, o bispo, o pastor, o guru, sei lá, alguém falou que era assim, né? Aí ele termina dizendo, e abandonar as velhas crenças. Abandonar as velhas crenças, tudo que você acredita, são crenças velhas. Ou seja, você sempre acreditou desse jeito e agora tem coisa nova para você acreditar, né? E deixar de lado as velhas crenças, né? Agora você vai acreditando em velhas crenças quando você vai tendo essa intuição de algo novo que tá vindo, né? E ver que aquela velha crença até então era assim, mas agora paciência. Você, quando era criancinha, acreditou no Papai Noel, mas agora não precisa acreditar mais no Papai Noel, e etc. E também na cegonha e tal. Você deve abandonar as velhas crenças. Agora, aquelas velhas crenças, ele diz, as velhas crenças
Não é que tudo que fosse do passado você não vai acreditar, mas as velhas crenças que têm permitido que a besta, de novo a palavra besta, está com letra maiúscula, né, dizendo que não é uma besta qualquer, besta aqui no sentido apocalíptico. No Apocalipse fala de uma besta que quer destruir tudo, né, e que quer arrasar com tudo que é as obras de Deus. Então, mas a besta está atuando. Então tem permitido que a besta controle o pensamento humano, né? Que é isso que ela quer, controlar cada um de nós, controlar o pensamento humano. Amém.